E aí, moçadinha, tudo bem? Beleza? Como estão? Como passaram aí esse período de férias? Eu espero que vocês tenham passado um período de férias muito bom. Eu espero que vocês tenham, descansado, apesar dos pesares, apesar de todos os problemas. Mas vamos lá. Bom, vocês estão numa fase difícil da vida de vocês, porque vocês estão no terceiro colegial. E justamente nesse momento do terceiro colegial, que é a fase que vocês vão prestar vestibular, acontece esse problema relacionado à pandemia, né? Num primeiro momento a gente achou que seria rápido, né? Tanto que a gente achou que às vezes com as férias tudo voltaria ao normal depois de um tempo, mas a pandemia continua aí. Nós estamos com ela aí ainda atuando, ainda forte. Então, a gente não pode parar, ainda mais vocês que estão no terceiro colegial, ainda mais vocês que têm vestibular pela frente. Então, eu espero que todos vocês estejam bem, que os seus parentes estejam bem, né, com saúde e com garra para a gente voltar agora para fechar esse ano e, obviamente, chegar nos vestibulares, que é o que nos importa muito, nos importa bastante. Então, eu tenho certeza que nós começamos esse trabalho agora, esse trabalho vai ser um trabalho sério, esse trabalho vai ser um trabalho legal, esse trabalho vai ser um trabalho dedicado, como estava sendo antes da gente passar por esse problema. Então nós tivemos um incidente da pandemia, mas isso não pode interromper nem a vida de vocês e nem a nossa vida de professores. Então a gente tem que juntar forças para tocar o bonde para frente. Então eu espero que vocês tenham um bom retorno, eu espero que nós vamos agarrar firme e nós vamos ter aquela aula vibrante como nós sempre tivemos. Não vai ser em nada diferente do que a gente já fez. Então, nessa aula de hoje, que é uma aula com garra, com força, com vibração, enfim, com aquela pegada que a gente tem que ter mesmo, que é a pegada do terceiro colegial, e que nem eu e nem vocês vão deixar cair isso aí, tá certo? Apesar da pandemia, e eu disse, espero que todos vocês estejam bem, e eu tenho certeza que estão, tá? E quem não estiver tão bem também, temos certeza que tem gente que está muito pior, mas vamos começar com garra, vamos começar com força. Gente, essa aula vídeo, a gente vai fazer o seguinte, essa aula vídeo eu vou fazer uma análise desse capítulo da apostila. Então, essa aula vídeo é um apanhado geral sobre o capítulo com o tema globalização e blocos econômicos, tá bom? Então, a gente vai fazer nessa aula um resumo sobre o capítulo da apostila. E, obviamente, depois a gente tem os exercícios, tudo bem? Que são os exercícios de tarefa, os exercícios em casa. Então, nós fazemos a aula e depois vamos para a resolução dos exercícios. Bom, do que trata essa apostila? Gente, eu comentei com o Douglas, essa apostila é muito legal, é muito boa, é muito da hora, com temas que são muito pertinentes aos vestibulares, por isso a gente vai dar um carinho especial por esse tema, por esse assunto. É um dos temas que mais cai nos vestibulares, gente. Não tem o que discutir, é um dos temas mais cobrados, vocês vão ver, é um dos temas que mais cai. A hora que vocês estiverem no vestibular, pô, bem que você falou que realmente era um dos temas mais cobrados. Mas vamos lá, vamos começar, tudo bem, gente? E depois a gente tem sequência do trabalho com outras atividades, tá bom? Bom, vamos lá. Aliás, gente, vocês viram que bonitinho, ó, tá certo? Além do conteúdo, tal, né? Tá certo? Bom, a gente ainda tem o loginho da escola aqui em cima, que é bonitinho, né? O Douglas mandou o loginho pra mim e eu coloquei o loginho aqui da escola, tá certo? Então vamos lá, eu não tinha, mas agora eu tenho o loginho, tá? Então a gente vai começar a falar sobre essa tal de globalização, tá? Então é o seguinte, o celular, a televisão, o computador, o tênis, enfim, quase tudo que a gente compra foi produzido em algum lugar do mundo. Então as coisas que a gente compra foi produzido em qualquer lugar do mundo. Ou seja, a produção está espalhada pelo mundo, tá? Então de repente eu olho para você, você tem um tênis que foi feito na China, você tem uma camisa que foi feita na Índia, você tem uma calça que foi comprada nos Estados Unidos, mas foi produzida no Brasil. Enfim, quando eu olho às vezes para uma pessoa, ela tem uma espécie de, só no vestuário, uma espécie de
mundo globalizado em si, se é que eu posso usar esse nome, inventei agora, mas ela tem um mundo globalizado em si, porque você vai olhar as coisas que ela está usando, fora, né, óculos, enfim, relógio, celular, enfim, todos os outros aparatos que a gente tem. Então quando a gente olha hoje a produção, essa produção está toda espalhada pelo mundo. Isso já dá uma ideia para a gente do que seria a globalização. Ou seja, tudo está espalhado pelo mundo, tudo está sendo produzido pelo mundo. Eu vou usar um exemplo de globalização que vocês vão entender que vai ficar fácil. Vai ficar fácil. A pandemia. Por que a pandemia virou pandemia de forma tão fácil no mundo praticamente todo, né? Olha o caso do Brasil, a pandemia está aqui. Em 2020, estamos vivendo a pandemia da Covid-19. Por que o vírus se espalhou rapidamente? Porque as pessoas estão circulando muito mais pelo mundo, trabalhando, estudando, passeando, ou seja, há uma circulação muito grande de pessoas. Da maneira que há uma circulação muito grande de pessoas, tá, por todo o planeta, há uma circulação muito grande de mercadorias por todo o planeta. Então a globalização é meio que isso, não sei se você está entendendo. Da mesma forma que circulam mercadorias produzidas num país, num outro país ou num outro país, também circulam pessoas. As pessoas também estão mais ou menos nessa mesma situação, tudo bem? Bom, vamos continuar estudando, vamos continuar entendendo isso aí, tá? Gente, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui do lado, deixa eu mexer a câmera, tá certo? Um barquinho representando esse período das chamadas das chamadas grandes navegações. E aí, eu vou colocar minha câmera aqui em cima e eu queria discutir com você essa ideia que está aqui do lado. Para muitos estudiosos, para vários estudiosos, a globalização se iniciou aí entre o século XV e XVI, quando começou as grandes navegações, no período chamado de mercantilismo. Nesse período chamado de mercantilismo, das chamadas trocas comerciais, é que teria começado esse negócio de globalização, a troca comercial. Tira de um país, leva para outro país, tá certo? E essas trocas comerciais seriam decorrentes da criação de novas rotas do comércio, como está explicado aqui embaixo, tá? E consequente descoberta de novas regiões, até então, né, desconhecidas pelos europeus. Galera, o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte, que quando começou o sistema capitalista, que a gente chama de capitalismo comercial, o capitalismo vai passar por 3 fases, capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Quando começa o sistema capitalista, ou seja, no capitalismo comercial, ou seja, no mercantilismo, ou seja, nas grandes navegações, começou a globalização. Então, para alguns autores, a globalização começou junto com o modelo econômico capitalismo, que é o modelo que nós vivemos hoje. O capitalismo passa pelo comercial, pelo industrial e pelo financeiro. Hoje nós estamos vivendo um tal de capitalismo financeiro que é comandado aí principalmente pelos bancos. Então vamos ver se você consegue entender. Para alguns autores, a globalização estaria relacionado com o início do capitalismo, portanto eu estou falando de um período aí de 500 anos de história. Então a globalização teria 500 anos de história dentro dessa análise política, tá? E econômica. Mas para outros autores, eu vou puxar a câmera aqui do lado, gente. Para outros autores, a globalização ela seria mais recente. A globalização estaria inserida na nova ordem mundial. Vamos traduzir. Em 1989, em novembro de 1989, o que acontece? Chega ao fim a Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, né? 1989, queda do Muro de Berlim, acabou a Guerra Fria. Ou seja, Estados Unidos e União Soviética não vão mais investir pesadamente na corrida armamentista, porque viria ali a chamada Terceira Guerra Mundial. Tá. No dia 25 de dezembro de 1991, acontece o fim da União Soviética. Tá. Com o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, acabou o socialismo. Não tem mais socialismo no mundo. É a vitória do modelo capitalista. E, por sinal, do modelo de capitalismo norte-americano, que é o modelo que vem liderando o mundo aí nos últimos anos, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer, pessoal? Para alguns analistas, a globalização começa a partir dessa nova ordem mundial, ou seja, a ordem do capitalismo, quando acaba a ordem do capitalismo, quando acaba a Guerra Fria e quando chega ao fim a União Soviética. Então ali, nesse momento,
Está começando uma nova ordem mundial, está começando a globalização. Na verdade, se usou primeiro a palavra nova ordem mundial, depois se substituiu para globalização. A globalização vem depois de nova ordem mundial. Tudo bem, gente? Porque essa frase até não teria caído muito bem na época que foi usada, porque quem usou foi o presidente Bush pai, na época que acabou a União Soviética, e Hitler teria dito algo parecido, então como não caiu bem, a palavra globalização entrou e a palavra globalização ficou. Então, para muitos, a globalização começa quando acaba a União Soviética, fica só o modelo capitalista, e aí esse modelo se fortifica em cima dos grandes blocos econômicos que a gente vai falar daqui a pouco, tá? É uma outra visão. Bom, outra coisa que a gente vai falar, a globalização e as multinacionais. Gente, os títulos que estão aqui são os títulos que estão dentro da apostila, então é fácil acompanhar a aula pela apostila porque os títulos vão dando o norte para você onde é que está a apostila. Eu fui extraindo as ideias, as frases, os pensamentos da apostila para você ter um norte para poder estudar com a nossa explicação, tá? E sempre lembrando, olha o loginho da natureza lá em cima, tá bom? Só para dar o nosso up, tá? Aliás, o loginho da natureza está junto, pessoal, com as grandes marcas do mundo, porque eu vou falar agora da globalização e as multinacionais. Sim, estou chamando a natureza de globalizada. Tudo bem, gente? Só para vocês terem uma ideia aí, tá? Então vamos lá. A globalização e as multinacionais. Eu coloquei aqui um quadro de grandes empresas que estão espalhadas pelo mundo. Coca-Cola, Honda, McDonald's, Windows, enfim, marcas que estão espalhadas pelo mundo. Uma das características mais marcantes da globalização se relaciona diretamente com a difusão de hábitos culturais e de consumo e principalmente da expansão das empresas multinacionais e a consequente influência na produção. Bom, como é que começou essa história das multinacionais? Gente, quando acabou a Segunda Guerra Mundial vai terminar em 1945, logo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, várias empresas resolveram, depois daquele período, exportar aquilo que a gente chama de capital produtivo. Vamos traduzir. Várias empresas resolveram pegar dinheiro e montar uma outra unidade fora do seu país de origem. Isso teve uma alavancagem utilizando 3 países como uma espécie de balão de ensaio para ver se ia dar certo. Foi o Brasil, o México e a Argentina. Então as empresas mandaram para esses países pobres suas empresas e montaram nesses países aí. Bom, o que é que eles estavam atrás? Mão de obra abundante e barata, isenção de imposto, recursos naturais, mercado consumidor, e esses países tinham que ter tanto segurança política quanto segurança jurídica, porque esses caras, os empresários donos das multinacionais, estavam investindo dinheiro e queriam ter retorno. Então eles precisariam ter a segurança que todo o lucro voltaria para o país de origem. Esses 3 países foram a base para começar isso aí, depois isso aí se espalhou por um conjunto enorme de países. Depois isso foi parar num conjunto muito grande de países e hoje nós temos um grupo chamado Países Emergentes que acopla esse grupo que tem essas empresas chamadas de multinacionais. Beleza? Legal? Então acho que deu para você ter uma ideia. Bom, continuando. A gente tem que pensar o seguinte. As chamadas grandes marcas de automóvel, de roupa, enfim, tem a sua origem nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Lá é a sede dessas grandes marcas, tá? O Japão também, né? Aliás, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão é a sede dessas grandes marcas, tá? Só que eu pus aqui uma brincadeirinha que você vai entender a minha linha de raciocínio, que seria com esse Made in China aí, tá? Porém, os seus produtos apresentam etiqueta de origem de países em desenvolvimento, como é o caso da China. Então, vamos tentar entender uma coisa, pessoal. Eu vou lá nos Estados Unidos e compro um produto. Muitas vezes esse produto é feito na China. Aliás, boa parte das coisas que eu pus essa marca aqui justamente por isso, né? Boa parte das coisas que a gente compra leva o título Made in China. Ou seja, quase tudo vem da China, inclusive agora doenças, né? Para você ter uma ideia de como a China é importante nesse papel de distribuir mercadorias e também problemas.
Isso não é inegável, né? Mas veja bem, isso faz parte do mundo globalizado, como eu tinha dito ali atrás no começo da nossa aula, né? Essa imensa circulação de mercadorias que você está vendo isso acontecer aqui e essa imensa circulação de pessoas. Então, os produtos vão ser feitos aonde? Na China, no Vietnã, no México e até mesmo no próprio Brasil, tá certo? Até mesmo no próprio Brasil a gente vai ver a produção desses produtos, tá? Bom, a globalização e os chamados blocos econômicos. Se a gente pegar o atual estágio da globalização, ou seja, o atual estágio da economia, eu posso usar essa palavra também, repercutiu não apenas a sua dinâmica da economia mundial, mas também a da regional. Ou seja, um dos aspectos que a gente vai ver aí na confecção do atual modelo econômico é a questão dos chamados blocos econômicos, a formação de blocos econômicos regionais. Inclusive, eu vou colocar a câmera aqui, você vai ver aqui alguns desses blocos, como é o caso do NAFTA, que você está vendo aqui, Estados Unidos, Canadá e México, como é o caso do Mercosul. Eu vou colocar a câmera aqui nos que seriam os mais comuns, tá bom? Assim a gente vê, tá? Os principais blocos e a natureza, tá? Então você vai ver o NAFTA, que é o mercado de Canadá, Estados Unidos e México. Você vai ver o Mercosul, que é o mercado do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que está suspensa. Você vai ver aqui a marca, o logo da União Europeia. Enfim, você vai ver esses chamados blocos regionais, que têm como objetivo facilitar o fluxo comercial e de capitais entre os países da mesma região. Ou seja, a circulação de mercadorias e em muitos casos até a circulação de capitais, de serviços, de pessoas e assim por diante. Tudo bem, gente? Então tá aí, né, a globalização e os blocos. Então você vai formar blocos econômicos. Bom, dentro dessa ideia de formar blocos, eu vou pôr a câmera aqui, gente, tá? Vocês viram que tem uma facilidade de eu pôr a câmera onde eu quero, né? Virei agora, tá? YouTuber, junto com o YouTuber, virei também, tá? Um cara que sabe mexer com a parte técnica dessa questão da mídia. Virei um garoto multimídia. Então vamos lá, gente. Ainda dentro da questão de blocos econômicos, os blocos têm características individuais dentro deles, que é bacana você saber algumas. Eu deixei. Tinha mais itens aqui, mas eu deixei esse item, que é um dos itens mais importantes. Quando você está estudando essa questão de blocos econômicos, às vezes em blocos econômicos se cita a questão da união aduaneira. E se fala sobre essa questão de união aduaneira, que é o que está aqui do lado. Bom, o que seria uma união aduaneira? É a suspensão de barreiras alfandegárias nos países membros, e eles têm também uma tarifa externa comum para quem não é do bloco. Então imagina que você tem um bloco comercial, tá? Então você tem um bloco comercial. Esse bloco comercial tem uma suspensão das tarifas alfandegárias. Os países membros adotam uma tarifa comum para quem vem de fora, para quem é de fora, tá? Então o que eu coloquei aqui só para você entender na íntegra? Além da suspensão das barreiras alfandegárias, que é a base do mercado, tá? Os países membros adotam também uma tarifa externa comum, que eles chamam de TEC, que é validada para importações dentro do bloco, ou seja, tá, a gente usa uma tarifa comum para outros para fazer a junção com outros países, tá certo? Bom, nesse tipo de associação, países membros, tá? Países membros, eles regulamentam o comércio do bloco com países que não fazem parte deles. Ou seja, é aquilo que nós estamos falando aqui, tá? O exemplo é o Mercosul é um exemplo disso aí, tá? Por quê? Porque o Mercosul seria uma união aduaneira, com a livre circulação de mercadorias, ainda que também um problema, não foi completada totalmente dentro do seu bloco, mas o Mercosul estaria encaixado dentro dessa questão de união aduaneira, ou seja, eu tenho uma tarifa externa comum para quem não faz parte do bloco, tá? A gente faz uma tarifa externa comum, tá? É meio chatinho isso aqui, meio difícil de entender, mas acho que vocês acabaram pegando a ideia, é uma tarifa externa comum para fora. Bom, aí a gente vai falar dos principais blocos econômicos rapidinho. Bom, o primeiro bloco que nós vamos falar, gente, é a chamada União Europeia. Bom, a União Europeia ela vai ser criada em 1957, num negócio chamado Tratado de Roma, que está aqui do lado, gente, ó, a ideia está aqui do lado. Ela foi criada em 1957 com um negócio chamado Tratado de Roma, tá?
O Tratado de Roma, ele era a associação de 6 países: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, tá? Depois você tem Alemanha, França e a Itália. Então esses países começaram o mercado comum europeu, ou também chamado de União Europeia, que você está vendo que está aqui do lado, tá? Então vamos repetir? Bélgica, inclusive esse grupo é chamado de Benelux, viu gente? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois você tem Alemanha, França e Itália. Aliás, é engraçado porque Alemanha, França e Itália, se você pegar Alemanha e Itália, eles eram aliados na Segunda Guerra Mundial, contrários à França. E agora estão se tornando membros de um bloco econômico. Tudo bem? É o chamado Tratado de Roma, assinado em 1957. É esse tratado que vai dar origem ao mercado comum europeu, ou agora chamado de União Europeia. Bom, aí em 1992, eu coloquei isso aqui do lado, 1992, eles assinaram o chamado Tratado de Maastricht. O que é o Tratado de Maastricht, gente? O Tratado de Maastricht é aquele tratado que vai possibilitar, tá certo, a fixação de fato do chamado mercado comum europeu. É ele que de fato vai validar o chamado mercado comum europeu. Então, de fato, o mercado comum europeu fica validado a partir de 1992, a partir do chamado Tratado de Maastricht. O que vai validar? São 4 coisas, isso é importantíssimo para você saber para o vestibular. Livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais e livre circulação de serviços. É o mercado mais amplo do mundo, gente, que possibilita livre circulação de mercadorias e livre circulação de pessoas. É o mercado mais amplo e mais poderoso do mundo, tudo bem? Tá? Atualmente, a União Europeia conta com 28 países, os países aí estão enfrentando um probleminha agora. Por que eles estão enfrentando um probleminha agora, tá? Pelo seguinte, são 28, na verdade vamos diminuir para 27, mas tem outros países que estão querendo entrar. Eu até coloquei 2 aqui do lado, ó, que é o caso da Turquia e da Sérvia, tá? Estudos estão sendo feitos para ver se aceitam esses 2 países. A Turquia é um país um pouco mais complicado, porque faz parte ali do Oriente Médio, tem um senão aí de colocar a Turquia no bloco. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ter 28 vai cair para 27. Mas depois você vai perceber que vai subir, porque tem mais gente, tem mais países querendo entrar. É que foi votado na Grã-Bretanha o Brexit. Brexit significa saída. Então, em 2016, foi feita uma votação na Grã-Bretanha e a população votou, a maioria votou para que a Grã-Bretanha deixasse o Brexit e deixasse a União Europeia através do Brexit. E isso está acontecendo agora, gente, está se efetivando agora. Então, a Grã-Bretanha, através de uma eleição que foi feita, uma votação que foi feita em 2016, a Grã-Bretanha votou para deixar a União Europeia, tá? Então, deve estar caindo para 27 países, tá? E, obviamente, outros países vão querer entrar depois. Bom, depois nós temos o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é chamado de NAFTA, a sigla é NAFTA. Foi assinado em 92, aí ele entrou em vigor em 1994 e ele compõe 3 países. Quais são os 3 países? Estados Unidos, México e o Canadá. E o que acontece nesse bloco? Você tem a livre circulação de mercadorias, mas você não tem a livre circulação de pessoas. É o bloco, vocês vão ver aqui do lado, é o bloco aqui, ó, do Canadá, Estados Unidos e México. Esse bloco compõe o NAFTA, tá? Como aquele bloco anterior era o da União Europeia, que está aqui do lado, ó, tá? Então esse bloco compõe o NAFTA. Então o NAFTA ele permite a livre circulação de pessoas, mas não permite de mercadorias, mas não permite de pessoas. Pessoas não podem circular livremente, viu, gente? O mercado não deixa, o mercado não aceita isso aí. Deixa eu só deixar uma coisa clara para vocês. É por isso que o Trump quer fazer um muro ali na fronteira dos Estados Unidos com o México, justamente porque não faz parte do acordo essa livre circulação de pessoas, tá bom? Bom, continuando aí o nosso assunto, tá? Continuando o nosso assunto, a gente vai falar o seguinte, né? Vamos agora, depois que a gente falou aí dos blocos econômicos, né? Peraí, gente. A gente passou aí pelos principais blocos, mas tá faltando um, gente. Peraí. Tá faltando mais um. Vamos lá?
Aqui. Tá faltando mais um ainda, que é o bloco do Mercosul, tá? Eu tinha colocado 3. Eu ia colocar 2, mas aí acabei colocando 3, estava passando batido. Bom, eu falei de 2 blocos. Eu falei da União Europeia e falei do NAFTA. O terceiro bloco é o Mercado Comum do Sul. É o chamado Mercosul. O Mercosul é o nosso aqui, gente. O Mercosul é o nosso aqui, ó. Esse é o nosso. Foi criado em 91 a partir do Tratado de Assunção. Gente, por favor, aqui eu queria uma atenção especial, por isso que eu coloquei ele. Já caiu em vestibular o nome do acordo que ratificou o bloco comercial aqui do Brasil. O nome do tratado é Tratado de Assunção, né? Foi feito em Assunção, no Paraguai. Foi assinado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012 incorporou a Venezuela, tá? Que passou a ter mais um membro, então passou a ser 5 membros. Tinha 4 membros, passou a ser 5 membros. E desde 2016 a Venezuela está suspensa do bloco. Gente, a Venezuela está suspensa do bloco por conta de ter um governo que não respeitaria a democracia, que é o governo do Nicolás Maduro. Então, como a Venezuela não respeita a democracia, a Venezuela, as eleições que levaram ao Maduro ao poder são eleições duvidosas, então a Venezuela está suspensa do Mercosul por enquanto. Tudo bem, gente? Ela está suspensa por esse motivo. Detalhe sobre o Mercosul: permite a livre circulação de mercadorias, inclusive de pessoas também, que as pessoas podem andar aqui dentro do bloco. É a tal da união aduaneira também, tá? Também é uma união aduaneira. Bom, agora, gente, a gente vai falar de forma geral um pouco sobre os países e a sua força econômica. Gente, esse assunto, eu sei, a aula tá longa, só para vocês terem uma ideia, nós estamos com 26 minutos de aula, a aula tá longa, mas eu preciso passar por isso aqui. Bom, quais são as grandes potências mundiais? Gente, se a gente pegar, tá? Se a gente pegar a União Europeia aqui, ó, tá vendo? Ela abriga 28 países, vai abrigar 27, porque a Grã-Bretanha vai sair, tá vendo a ilhotazinha aqui, ó, ela vai sair. Abrigando então 28 países, cerca de 7% da população mundial, a União Europeia se configura como o mais importante bloco econômico do mundo, tá? Participando de cerca de 30% das exportações e importações que acontecem no mundo. Então nós estamos falando de uma área muito rica. E essa área que é muito rica, a gente vai começar a enaltecer alguns países. Eu quero começar enaltecendo um país chamado Alemanha, tá? Olha a Alemanha aqui do lado. Tudo bem, gente? Quarta maior economia do planeta em 2019, é atualmente a principal economia da zona do euro. Sem dúvida nenhuma, hoje a Alemanha se configura como uma das maiores economias. Tá, no que a nossa querida Alemanha é forte, eu coloquei aqui do lado, tá? A Alemanha é forte o país se configura, né, tá certo, como o maior exportador mundial de bens de produção e tem um setor terciário muito forte, comércio e serviços, tá certo? Então a Alemanha, ela tem uma produção industrial muito forte. Eu gostaria de destacar algumas coisas da produção. Deixa eu tirar minha câmera daqui. A Alemanha tem uma produção industrial muito forte. Aonde que a Alemanha tem uma produção industrial muito forte? A Alemanha é forte no setor automobilístico. A Alemanha tem grandes marcas, aliás, o carro vem da Alemanha, a Alemanha é berço do carro, né? Se a gente pensar em grandes marcas como a Volkswagen, a Mercedes-Benz, tá? A Audi, são marcas alemãs, tudo bem, gente? A Alemanha tem uma força muito grande aí nessa questão de produção do setor automobilístico. E junto com a produção do setor automobilístico, é muito forte na Alemanha o setor siderúrgico. Então eles têm uma siderurgia forte, tanto que a Alemanha diz que tem o melhor carvão do mundo e consequentemente tem o melhor aço do mundo. Eles têm o melhor carvão e consequentemente o melhor aço do mundo, tudo bem? Então eles são muito fortes aí no setor de siderurgia, no setor automobilístico, no setor químico. Essa parte química eu colocaria aí o setor farmacêutico, grandes marcas da Alemanha, como é o caso da Bayer. Então a Alemanha é um país altamente industrializado. Outro país altamente industrializado é o Reino Unido, que você está vendo aqui do lado, tá? Muito, muito forte. Aliás, berço da Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou ali, né? E junto com a Revolução Industrial, o desenvolvimento
da urbanização que vai tomar conta do mundo inteiro e vai mudar a estrutura do mundo, porque o mundo vai passar a ser urbano a partir dessa pegada. O que a gente vai ter lá? A gente vai ter indústria têxtil, indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, eletrônicos. Eu gostaria de destacar duas indústrias dentro do Reino Unido, gente. Eu gostaria de destacar a indústria do petróleo. Eu não citei ela aqui, mas eu queria falar sobre ela. Eu queria citar a indústria do petróleo, porque eles produzem petróleo numa região chamada Mar do Norte, que está aqui do lado, e todo o setor petroquímico que está ligado a isso aí. Eu não falei da indústria do petróleo, mas estou falando agora. Mas citei aqui embaixo as indústrias do setor petroquímico que estaria ligado a isso. Então, eu não citei petróleo, mas estou citando agora, tá? Então, a gente tem a indústria do petróleo e a indústria de bebidas. Lembre-se do bom e velho whisky. Tudo bem, gente? Que muita gente aí gosta, aprecia, tá? Outro país que a gente tem que destacar é a França, né? A França e a sua região industrializada em Paris, a sua região industrializada em Lyon. Eu até citei aqui do lado essa região de grande industrialização aí. A França que também tem uma indústria altamente diversificada, né? Vou citar uma das indústrias francesas, o setor automobilístico francês é muito forte, Renault, Peugeot, Citroën, são grandes marcas que vêm da França. Então a França tem um setor, também um setor siderúrgico, né? Lembrando ali da região da Alsácia e da Lorena, que a gente até estuda na aula de história, tá bom? E a França, dentro do conjunto da Europa, ela tem também uma agricultura muito forte, uma agricultura moderna. Aliás, a agricultura francesa é uma das mais fortes de todo o continente europeu. Bom, depois nós temos a Itália, tá? A Itália, gente, a Itália tem uma coisa curiosa que eu quero colocar, desculpa, gente, eu vou colocar em cima do texto aqui só para você entender. Aqui do lado está o mapinha da Itália. Você está vendo lá no norte da Itália, Turim, Milão, Gênova. Vou ampliar aqui, ó. Tá vendo? Turim, Milão, Gênova. Essa região norte da Itália é a região mais industrializada, mais desenvolvida. A região sul da Itália está aqui do meu lado, é uma região mais agrária, menos desenvolvida. Então, aonde estão concentradas as indústrias e aonde está a parte rica da Itália? A parte rica da Itália, gente, está aqui no norte da Itália, com destaque para essas cidades que eu acabei de destacar aqui. E lógico, o setor siderúrgico, o setor mecânico, enfim, a Itália também como sendo um país industrializado. Bom, quais são os desafios que a Europa tem? Bom, tem um conjunto de países na Europa, eu até pus o mapa aqui embaixo, eles são chamados de PIGs. Inclusive, se você não tomar cuidado, lembra pigs, lembra porcos, mas é PIGs. É Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses países tiveram fortes crises econômicas. Inclusive eu citei aqui do lado, ó, gente, eu citei aqui do lado essa questão da crise desses países, tá certo? Esses países passaram a não conseguir atingir aí uma situação econômica favorável. E aí surgiu isso aí, tá? Esses países passaram a não conseguir atingir PIB anual suficiente para pagar as chamadas dívidas públicas. Eles não tinham grana para pagar a dívida, tá? Então, esses PIGs seriam os países que têm maior desorganização econômica e precisam de ajuda econômica estrangeira. Bom, dos PIGs, eu até coloquei uma imagem aqui, qual o que teria a situação pior, ou passou pela situação pior? Foi a Grécia. A Grécia de todos eles é que teve a situação econômica pior. A Grécia fez empréstimos para construir a estrutura para fazer a Olimpíada, né, quando sediou as Olimpíadas, 2004, se eu não estou enganado, tá? E acabou se endividando e o dinheiro que foi investido na Olimpíada acabou não voltando, não retornou esse dinheiro para eles poderem ter sucesso na questão do turismo, que o turismo é muito forte na Europa. E aí o governo da Grécia começou a cortar direitos dos gregos. E aqui você está vendo uma foto dos gregos na rua, muito bravos com essa questão de cortar direitos deles. Na Europa, diferente de outros lugares do mundo, como por exemplo do Brasil, quando vai mexer em algum tipo de direito, aposentadoria, direito trabalhista, a população sai na rua e fica muito brava. Na França também acontece a mesma coisa, tá? Mas nesse caso especial dos PIGs, a Grécia, a briga foi mais feia. Então você vai ver aí que na Grécia, na Irlanda, na Itália, na Espanha, tá? A população saiu às ruas, essa imagem é da Grécia, para reclamar aí dos seus direitos, tá certo?
tá? E reclamar aí dos direitos que estavam sendo retirados. Tudo bem? Então aconteceu isso aí. Bom, agora rapidamente, gente, senão vai ficar muito longo o vídeo, a gente vai falar sobre alguns países industrializados. Tá? Então nós temos os Estados Unidos e esse mapa mostra a concentração das indústrias dos Estados Unidos. Aquela área vermelha que você está vendo ali é o chamado Manufacturing Belt, ou cinturão das indústrias, mas os Estados Unidos também tem um cinturão industrial no sul, que eles chamam de Sun Belt. Então você tem em vermelhinho o Manufacturing Belt e embaixo essa área aí, que vai pegar o sul, chegando aqui na Califórnia, o Sun Belt. Indústrias variadas, a gente tem indústrias como o setor químico, a gente tem setor siderúrgico, setor automobilístico, setor de alta tecnologia ligado à indústria aeroespacial, setor de internet, setor de telecomunicações, enfim, os Estados Unidos têm aí uma gama muito grande de setores industriais. E lembre-se, na Califórnia está o Vale do Silício, o Silicon Valley, que desenvolve a região com alta tecnologia. Tem uma grande produção agrícola, você vai ver aí cinturões, que é uma área que produz um produto só. Laticínio, milho, algodão, trigo, pecuária, culturas irrigadas, né? Eles plantam uva em cultura irrigada, eles plantam laranja em cultura irrigada, culturas tropicais. Esse culturas tropicais é aqui na Flórida, cana, laranja, arroz, tá? Então os Estados Unidos têm aí, você está olhando pelo mapa, uma cultura diversificada desde a pecuária até a agricultura. Bom, recentemente passou por um problema muito sério, que foram os atentados às Torres Gêmeas, tá certo? De 2001. Com esse atentado descobriram que foi o Osama, foram atrás do Osama, mataram o Osama no Afeganistão, mas gastaram uma grana enorme com a chamada guerra ao terror. Invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, com isso mataram milhares de pessoas, tá? Os Estados Unidos aí envolvidos na guerra do terror. Entre 2007 e 2008 nós tivemos a crise financeira do setor chamado subprime, ou seja, os americanos viram a economia dos Estados Unidos naufragar ali no final de 2008, a coisa pegou muito, tá? Quando empréstimos que eram feitos para o setor imobiliário deram errado, as pessoas começaram a devolver as chaves dos imóveis. Isso arrastou os Estados Unidos para uma crise profunda naquela época, tá? Então tivemos a crise, chama crise do subprime, que era um empréstimo feito para quem tinha um nome sujo. Os bancos também abusaram, emprestaram dinheiro para quem tinha um nome sujo na praça. Depois nós temos o Japão. O Japão, gente, ele se desenvolveu muito na chamada Era Meiji. Eu até coloquei aqui em cima, vou colocar aqui para você ter uma ideia do quadro. É a chamada Era Meiji. A Era Meiji é o seguinte, ali em 1868, ou melhor dizendo, a partir de 1868, tá? O Japão começa a desenvolver o seu modelo industrial. Então, a partir de 1868, o Japão passa a se industrializar, tá? Ele passa a se industrializar. Então, a partir da Era Meiji, o Japão passa por um processo de industrialização, passa a desenvolver a indústria. Investe pesado em forças armadas, principalmente na marinha, investe em educação, passa a ter um grande desenvolvimento industrial com grandes marcas, inclusive eu coloquei ali embaixo as grandes marcas nesse quadro, e entra na Segunda Guerra Mundial, é derrotado pelos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo é alavancado pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o Japão foi derrotado pelos Estados Unidos, o Japão vai ser alavancado pelos Estados Unidos. Logo depois do Japão ser alavancado, né, você tem aqui a Hiroshima logo depois da bomba atômica, né? Duas bombas, né? Hiroshima e depois Nagasaki, tá? Mas o Japão logo em seguida se reconstrói e vive uma coisa chamada milagre econômico japonês, que inclusive eu citei aqui, que é um grande crescimento econômico pautado numa ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos emprestou dinheiro para o Japão, reconstruiu o Japão e o Japão se transformou numa das maiores economias do mundo. Gente, para ir finalizando, desculpa a aula ter ficado muito longa, mas não tem jeito, é um resumão do conteúdo, tá certo? Nós temos os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos foi o seguinte, rapidamente, o Japão queria produzir barato, investiu ali em países próximos. Primeiro, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, e depois, num segundo momento, Tailândia, Malásia e Indonésia. São países que receberam capital japonês porque a mão de obra era abundante, a isenção de imposto e tinha, né, em alguns países a questão de você ter aí, tá? Você tinha aí a questão aí de ter matéria-prima. Tudo bem? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Desculpa a aula ter ficado muito longa, mas não tinha jeito, a gente precisava fazer isso aí, tá ok? Valeu, moçada. A gente se vê na próxima com mais outro trabalho.